Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, dia 22 de março, segunda-feira da quinta semana da Quaresma, nós queremos refletir um pouco sobre o evangelho que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de João 8, versículos 12 a 20. Nosso primeiro passo é uma breve contextualização sobre o texto em questão, que trata da autorrevelação de Jesus no último dia da Festa das Tendas. Esta festa relembra os anos passados no deserto, quando o povo habitou em tendas enquanto peregrinava rumo à terra prometida. No tempo de Jesus, a celebração da festa contava com uma procissão a cada manhã, que levava festivamente águas da piscina de Siloé rumo ao templo, o qual era iluminado por grandes candelabros presentes no recinto do templo. No último dia da festa, esses dois elementos ganhavam ainda mais notoriedade, sendo, portanto, símbolos dessa grande solenidade. Jesus aproveita então o contexto messiânico desta festa, juntamente com os seus dois grandes símbolos, para se revelar a seus ouvintes. Ele utiliza-se da água, em João 7, 37 a 52, e da luz, João 8, 12 a 30, para revelar-se como Messias. No Evangelho de hoje, então, Jesus utiliza-se do segundo símbolo da Festa das Tendas, e apresenta-se como luz do mundo. Não se trata de uma luz momentânea, mas daquela luz que ilumina a existência humana para que o ser humano não se perca em meio às trevas. Essa revelação se dá por meio da expressão revelatória "eu sou", alusão clara à revelação de Deus a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Jesus se revela então como luz do mundo. Esta expressão é uma forma de se remeter à sabedoria de Israel. Porém, vale lembrar que o livro de sabedoria, no capítulo 7, 26, recorda que a sabedoria é reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus. Portanto, a luz verdadeira é o próprio Deus. Nesta perspectiva, a teologia joanina assume o tema da luz como um atributo divino. Deus é luz e nele não há trevas. 1 João 1,5. Assim, Jesus parece querer revelar não apenas a sua messianidade, mas também a sua divindade. Isso acontecerá no fim desta sessão, quando ele fala abertamente de sua pré-existência. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Esta revelação causa a reação dura dos fariseus, que prontamente dizem: o teu testemunho não é válido. De fato, do ponto de vista jurídico, a lei exige o testemunho de duas pessoas para reconhecer a validade de uma afirmação, conforme Deuteronômio 19, 15. Entretanto, Jesus não fala a partir da realidade jurídica, mas desde a perspectiva teológica. E neste âmbito, ninguém tem maior autoridade para testemunhar do que ele e o Pai. Estando ele ligado ao Pai, que é fonte e plenitude da verdade, não poderia expressar outra coisa que um testemunho verdadeiro. Não se trata aqui apenas de validade jurídica, mas da verdade fontal, que emana do Pai para o Filho pelo Espírito Santo. Portanto, o testemunho de Jesus fundamenta-se naquela verdade fontal que conduz o ser humano à verdade sobre si mesmo. Esta verdade é a luz que ilumina a treva ameaçadora da salvação, cujo objetivo é fazer com que a criação se perca e não chegue à vida plena. Nesta perspectiva, o julgamento de Jesus é de fato verdadeiro, não apenas porque o seu conteúdo é autêntico,
mas principalmente porque o seu juízo conduz à verdade. Não é como o juízo dos fariseus que deturpa a verdade para prejudicar o outro, mas pelo contrário, Jesus julga baseando-se na misericórdia do Pai, cuja vontade é que ninguém se perca. João 6,39. Esta é a grande verdade que os fariseus parecem desconhecer. Uma vez que não conhecem o Pai, não compreendem também a sua vontade. Portanto, existe uma contraposição radical entre Jesus, que conhece o Pai, fundamenta-se na verdade e sabe a vontade do Pai, e por outro lado os fariseus, que não conhecem o Pai, são filhos da mentira e não compreendem a força soteriológica da vontade de Deus, expressa muito claramente no seu Messias bendito. Diante de tudo isso, o Evangelho de hoje nos faz perceber como às vezes o coração humano pode resistir duramente à vontade divina e até se colocar como verdadeiro opositor dos planos de Deus. Tudo isso tem a ver com o importante tema da rejeição do Messias, que já fora sinalizado já no prólogo de João, mas que com o desenvolver da narrativa vai ganhar sempre maior dramaticidade. Em face a tudo isso, cabe nos perguntar sobre o nosso verdadeiro conhecimento existencial de Deus. Não se trata aqui apenas de um conhecimento teórico ou intelectual, mas de assumir na praticidade de nossas vidas os valores do reino expressos por Jesus Cristo. É desse modo que nos atrelamos à verdade frontal. De fato, ser cristão é muito mais do que acreditar em formulações doutrinárias. Tem a ver com um comprometimento ético e existencial com os valores do reino expressos na pessoa de Jesus. É sobre o desafio constante de nos configurar a Cristo no Espírito, assumindo uma existência batismal e se posicionando contra tudo aquilo que é expressão do antirreino, de um modo especial as injustiças que tanto se impõem à humanidade. Diante de tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a sermos verdadeiramente iluminados pela luz que emana dele, a fim de que nós também possamos ser luz do mundo. Que Deus nos abençoe nessa missão tão árdua, mas também tão salutar de ser cristão, de ser sal da terra e luz do mundo.